Olá, seja bem-vindo a mais um encontro aqui na WeChat, que é o seu programa de saúde no YouTube. A WeChat é uma iniciativa da Wi-Fi. O meu nome é Fernanda Rocha e o nosso encontro de hoje é com a nossa já conhecida nutricionista, doutora Ana Carolina Sobral, a Carol. Seja bem-vinda de novo, Carol. É um prazer estar aqui novamente, Fernanda, no WeChat, para falar novamente de saúde da mulher. A nossa conversa de hoje com a Carol é sobre um assunto de grande relevância, não só para as mulheres, mas para os seus parceiros também, que é a infertilidade. Primeiro, Carol, antes da gente começar a falar sobre infertilidade, a partir de que idade a mulher é considerada fértil? A partir da primeira menstruação, quando ela inicia, sim, o processo de ovulação. Carol, e o que é considerado, então, a infertilidade? Bem, primeiro a gente tem que pensar o que é considerado fertilidade, né? Fertilidade é a aptidão para a reprodução. A infertilidade seria após 12 meses de tentativa e essa mulher não conseguir engravidar. Então, a partir de 12 meses aí como tentante, né, tentando a gestação e ela não consegue, não tem sucesso, aí ela está considerada com um problema de infertilidade. Sim. E aí ela teria que começar a investigar as causas, né? Sim, exato. E quais seriam as causas dessa infertilidade? Bem, tem diversas causas para infertilidade. A gente fala sobre fatores ovarianos, que entraria a síndrome do ovário policístico, né, como uma das maiores causas. O hipotiroidismo, a baixa reserva ovariana, os fatores tubares, mulheres que têm alguma dificuldade, alguma obstrução nas trompas, então elas também precisam investigar, e os fatores de endométrio, que entrariam também como a doença endometriose e o mioma. Só que a gente costuma dizer agora, Fernanda, que a gente vive uma grande epidemia da infertilidade. E acredita-se, não só pela prática clínica, como por estudos, que essa infertilidade ela advém do estresse, da poluição, dos fatores que nós estamos expostos. Todos esses fatores, então, juntos, né, poderiam estar aí associados a levar essa dificuldade de engravidar. Mas talvez o fato das mulheres estarem deixando para começarem mais tarde, de repente, engravidar, né? Porque antigamente as mulheres engravidavam mais cedo. Talvez o fato de estarem engravidando um pouco mais tarde? Sim, quando as mulheres que deixam para engravidar mais tarde, elas têm que ter um cuidado, sim, em relação a isso. Por quê? A partir dos 35 anos, essa mulher já passa a ter uma baixa reserva ovariana. Então, quanto maior a idade, menores as chances de engravidar. Então, os cuidados eles precisam ser aumentados a partir dessa idade, a partir dos 35 anos. Inclusive, para você reduzir esse estresse oxidativo das células que a mulher tem relação com o meio ambiente, para que ela consiga, inclusive, melhorar a qualidade dos seus óvulos e aumentar as chances de gravidez. Então, até os 35 anos seria o auge aí da fertilidade. Sim, e a partir daí já começa naturalmente a ficar um pouco mais difícil, né? As chances de não dar certo seriam maiores a partir dos 35. Como eu disse, a gente tem os fatores de exposição. Então, quanto mais expostos nós estivermos a esses fatores, a essa poluição, a esse estresse, né? A poluição até por metais pesados, que a gente também se expõe, então a gente reduz essas chances de gravidez. É o que a gente tem falado muito hoje sobre genética e epigenética, né? Então a genética é a característica que esse indivíduo tem para ele apresentar algo que ele já herdou, né? E a epigenética é quando esse indivíduo tem essa herança, mas ele exposto a esses fatores ambientais, ele vai expressar esse gene. Então, entendi. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque a genética, felizmente, ela não é destino. Então, a gente consegue monitorar esses fatores epigenéticos para que a gente consiga reduzir a exposição dessa mulher e consiga aumentar as chances dela de gravidez. Mas quais são, então, os fatores que podem alterar essa epigenética, né, que fala? Então, os fatores que podem alterar essa epigenética seriam a dieta, a própria dieta, a adoção da dieta dessa mulher. Então, o que ela costuma se alimentar, né? Como que ela costuma se alimentar, os hábitos dela alimentares, a exposição aos raios ultravioletas, a exposição aos metais pesados, né? Então, tudo isso que a gente diz do nosso padrão ocidental, né? Do que a gente está exposto na nossa rotina, no nosso dia a dia,
podem vir a expressar. A epigenética é como se fosse um botão, um interruptor, você entende? Se você Sim. liga ele ali, você expressa esse gene. Se você desliga, se você não está exposto a esses fatores ambientais, você consegue silenciar esse gene. Nossa, interessante. E, então, assim, para essa mulher que está pensando em engravidar, que ela está planejando engravidar, né? E que ela não, né, pela primeira vez, existe alguma alimentação, alguma coisa ali na rotina alimentar dela que ela tenha que fazer para aumentar essas chances de ter mais sucesso aí na hora de engravidar? Sim, sem dúvidas. A gente diz que, inclusive, essa mulher ela tem que iniciar uma programação metabólica entre 3 a 6 meses antes dela a preparação, né? Até porque essa programação... Antes dela começar mesmo a tentar. Antes dela começar mesmo a tentar. Até porque essa programação, ela vai ajudar não só na formação do neurodesenvolvimento, em toda a formação desse feto, né? Como ter uma gestação também, uma gestação saudável, então vai auxiliar essa mulher não desenvolver, por exemplo, uma diabetes gestacional ou uma hipertensão. E também para o pós dessa mulher, como que ela vai se sentir após essa gestação e o desenvolvimento também dessa criança em até 2 anos. Então, os hábitos que essa mulher adquirir e começar a se cuidar antes, né, da pré-concepção, Sim. Isso vai para gerações. A gente costuma dizer que é para gerações, é transgeracional. Isso interfere, então, inclusive, no próprio bebê, né? Exato. Na saúde do bebê mesmo, né? De fato. Sim, na saúde do bebê. E qual seria, então, a alimentação ideal para essa mulher que está aí tentando, né? Está tentando engravidar. O que seria, assim, em termos de alimentação imprescindível que ela faça para que possa melhorar a saúde dela e, consequentemente, então, do bebê? A alimentação ideal seria uma alimentação baseada em você prover antioxidantes para essa mulher e reduzir os fatores inflamatórios, né? Então, a gente reduzir o uso de processados, né? O consumo de processados, perdão. Você reduzir o consumo de açúcar refinado, reduzir o consumo de farinhas. Então, primeiro vamos pensar no que a gente deveria reduzir, né? Pra gente chegar nesse perfil aí de uma dieta anti-inflamatória. Então, quando a gente fala de uma dieta anti-inflamatória, a gente fala de redução dessas massas, dessas farinhas refinadas, do açúcar refinado, e a gente entra no investimento da alimentação de verdade. Seria evitar aquilo que a gente já sabe que não faz bem, né? Exato. Faz bem pra ninguém. A gente já sabe que não faz bem pra ninguém em nenhum ciclo da vida, né? Então, investir mais nesses alimentos que são ricos em nutrientes. Então, a gente tem que pensar que esse organismo dessa mulher, ele precisa estar nutrido. Sim. Né? Então, a gente precisa pensar nisso. Então, investir, sim, nos macronutrientes, como nós já conhecemos os carboidratos, os lipídios e as proteínas, e investir também em micronutrientes, né? Que aí seriam toda essa classe que a gente conhece, inclusive de vitaminas e minerais. Inclusive, Fernanda, é importante falar que essa mulher não basta somente ela se alimentar do alimento comumente, mas ela precisa, sim, suplementar. Porque a gente tem que entender que a gente está numa nova fase. Por mais que ela ainda não tenha chegado ao período de concepção, ela já precisa trazer para o organismo dela... Uma reservazinha ali. Exato. E durante a gestação, ela vai precisar suplementar e provavelmente após a gestação também ela vai precisar continuar com essa suplementação. Então, na pré-concepção, a gente tem alguns micronutrientes que são vitais, como, por exemplo, a gente fala muito do metilfolato, né? O metilfolato, ele é essencial, inclusive, para o neurodesenvolvimento desse feto. Então, essa mulher precisa suplementar. Então, a gente tem que avaliar... Metilfolato a gente encontra em algum alimento? O metilfolato, sim, a gente encontra em alimentos, a gente encontra em vegetais verdes escuros, em castanhas também, mas a gente também precisa além disso, suplementar, porque a gente não consegue suprir somente com a alimentação. O ácido fólico normalmente é indicado, né, quando você tá, não sei se ainda é indicado, quando você tá nesse processo de tentar engravidar. Então, a suplementação do ácido fólico. Exatamente, que seria a forma ativa que é o metilfolato. Tá? Então é importante saber disso. Anteriormente se suplementava direto somente o folato. E aí passou a se suplementar pela forma ativa que é o metilfolato. Tá? Entendi. Além disso, também tem outras vitaminas que são extremamente importantes, como as vitaminas antioxidantes, como a vitamina C e a vitamina E. A gente também tem a vitamina D, que ela funciona hoje como um hormônio no nosso organismo, então ela é extremamente essencial também nessa pré-concepção e durante a gestação. Então, isso tudo sempre, obviamente, avaliado por um profissional habilitado para que ele possa avaliar bioquimicamente
essa futura gestante. Através de exames também? Através de exames, sem dúvida, através de exames bioquímicos para verificar como é que é o perfil bioquímico dessa mulher, para ele entender ali, porque a gente precisa entender que a suplementação deve existir, mas a suplementação ela também deve ser individualizada. Então, a gente, voltando à sua pergunta aqui para a gente resumir. Então, alimentação de verdade, então investir em vegetais, frutas, verduras, legumes, né? Grãos, cereais, as proteínas, processados de lado. Deixar os embutidos e processados de lado, investir nas proteínas, preferencialmente proteínas magras, né? E investir também numa suplementação individualizada. Quando a gente fala de fertilidade, né, a gente tem que falar do casal, né? E como é que fica o homem, né, a questão da nutrição do homem nesse processo de fertilidade aí para o sucesso da gestação? Olha, Fernanda, essa pergunta é muito importante, porque comumente eles associam a infertilidade somente à mulher. E não, hoje a gente já entende que é 50% a 50%. Então, o sêmen do parceiro é de extrema importância para que ocorra a fertilização desse óvulo para que gere um embrião saudável. Então, o homem, sim, ele tem que investir também em nutrição. Inclusive, da mesma forma como eu falei, investindo em comida de verdade, nutrindo esse espermatozoide, né, esse sêmen, e também investindo em suplementação que vai melhorar tanto a qualidade desse espermatozoide como a motilidade desse espermatozoide. E hoje também tem sido bastante indicado que o homem também faça tanto a avaliação dele bioquímica quanto a avaliação do espermograma, para entender como que é a qualidade desse esperma, como que é a quantidade, a motilidade, inclusive, desse esperma também é importante avaliar. E a nutrição, ela pode sim auxiliar na melhora da qualidade desse sêmen. E a gente, quando fala de infertilidade, a gente não tem como deixar de falar também a questão de sobrepeso, de obesidade, né? E que está diretamente relacionado à nutrição. Esses são fatores também que podem dificultar a gestação? Sim, o sobrepeso e a obesidade, elas são doenças inflamatórias, né? A gente costuma dizer que a obesidade é uma síndrome metabólica, então tem vários outros fatores associados. Então, se esse organismo ele tiver num processo inflamatório, provavelmente essa pessoa vai ter mais dificuldade para gestação. Isso no homem também, né? No homem, caso do igualmente. Homem com excesso de peso também pode acabar interferindo no sucesso aí da gestação do casal. Sim, sem dúvidas. Mais uma vez eu agradeço a sua presença e conto com você aqui outras vezes para a gente falar sobre mais assuntos associados à saúde da mulher, porque ainda tem muita coisa para a gente conversar. Com certeza, Fernanda, tem muito assunto ainda. É sempre um prazer continuar ajudando as mulheres na busca pela saúde e pelo bem-estar. Lembrando sempre que procurar um profissional habilitado é de extrema importância. Se você gostou da Carol e quer saber um pouco mais sobre o trabalho dela, a gente vai deixar o link na descrição desse vídeo para você poder conhecê-la um pouco melhor. E se tiver ficado qualquer dúvida sobre o que a gente conversou, bota nos comentários que a Carol mesma vai responder e esclarecer todas as suas dúvidas. E para você não perder nenhuma das nossas entrevistas, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like.